É bonito aos nossos olhos e foi o Senhor quem fez. Alguém aplaude o Senhor Jesus e toma o seu assento. Amém. Bem rápido, vamos para o livro de 1 de Samuel, capítulo 2, verso 30. 1 de Samuel, capítulo 2, verso de número 30. Amém. Aleluias. Nós hoje estamos a dar início a uma série nova. Aleluias. Cujo foco será o seguinte, anote aí. A preparação do coração. Alguém diga a preparação do coração. A preparação do coração. No mês passado nós tivemos a ver a série Para de Sofrer, onde o ênfase foi a fé, tratamos do aspecto fé. E neste mês nós estaremos a ver a série A Preparação do Coração. Diga mais uma vez, a preparação do coração. 1 de Samuel capítulo 2, verso 30, a Bíblia diz: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Eu tinha prometido isso. Ele diz, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão o quê? Serão desprezados. Essa é a nossa mensagem número 1, é a nossa primeira mensagem. E a nossa conversa vai ter como foco o seguinte: o temor ao Senhor. O temor ao Senhor. O temor ao Senhor. Extremamente importante nós, no tempo em que estamos, na dispensação que estamos, deixarmos claro para as pessoas que qualquer que seja o plano, o projeto que você tenha, não importa o potencial que você tenha, é de extrema importância você descobrir a importância daquilo que nós chamamos os fundamentos da vida. Recentemente eu e a pastora tivemos numa conferência, amém? Algumas pessoas aproveitaram tirar férias porque o pastor viajou também, aleluia. Jesus, que Deus tenha misericórdia, aleluia. Mas o que é certo é que Deus realizou um sonho antigo que eu tinha. Quem quer saber o meu sonho? Eu fui para Dubai. Come on, não inveja, coopera. Fala para o irmão do lado, não inveja, coopera. Não inveja, coopera. Não inveja. Fui para Dubai. Dubai. Aleluia. Era um sonho antigo. Deus realizou. E para dar mais inveja, não vou falar, alguns não vão resistir. Não vou falar. Não vou falar. Mas o que é certo é que o Dubai é uma cidade linda, maravilhosa. Maravilhosa. E a pastora que já lá esteve antes de mim, aleluia, a pastora foi me apresentando um pouco a cidade, só para dizer que nós não fomos antes, não é por falta de lombongo, é agenda. Tem que falar, aleluia, tem que falar. Alguém vai dizer, coitado do pastor.
Não, é agenda, aleluias. Mas veja, a pastora disse-me que o edifício mais alto do mundo, está correto assim? Está lá no Dubai, é o Burj Khalifa, com cerca de 196 andares, 163 andares. Segundo o que a pastora contou-me, o último andar você está nas nuvens, você vê as nuvens. E dizem que tem lá um restaurante. Você está ali a comer, a nuvem é a tua vizinha. Oh, glória! E enquanto eu olhava o tamanho ou altivez do Burj Khalifa, eu ouvi a voz do Espírito Santo a falar no meu interior. Ele disse: não admires o tamanho, a altivez do edifício. Admira o fundamento. Qual é o grande problema da nossa geração? O problema da nossa geração é que nós queremos glorificar e celebrar a altivez, o que é externo. E nos esquecemos que para se construir um edifício como aquele, com toda a certeza, é porque os fundamentos que suportam aquele edifício são firmes. Alguém está ouvindo o que eu estou falando? Veja, se você quer saber o teu futuro, é só você olhar para a estrutura que você está construindo. Porque o que vai determinar quantos andares você vai subir ou vai ter na vida é a estrutura que você construiu, a estrutura de suporte. Mas sabe por que nós nunca valorizamos os fundamentos? Porque você não consegue vê-los. Geralmente, quando você vê um edifício, você nunca vê a estrutura que dá suporte, fica escondida. E nós somos a geração que ama publicidade, que ama mostrar. E é por isso que nós temos muitas histórias de quase sucesso. De pessoas que começaram bem e fizeram o quê? Terminaram mal. Levanta a tua mão direita. Eu declaro, essa não é a minha e nem a tua porção no nome do Senhor Jesus. Aplauda bem forte no nome de Jesus. O que eu quero deixar claro nessa manhã é de que é possível crescer de maneira imparável. É possível prosperar de maneira imparável. É possível ir para frente sem nunca retroceder. A Bíblia Sagrada nos fala no Salmo 34, no Salmo 91, que jamais tropeçaríamos. É possível crescer sem tropeçar. Provérbios capítulo 4, os passos do homem justo são como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Há uma versão que diz, quanto mais eles viverem, mais eles brilharão. Quer dizer que aos teus 70 anos é suposto você brilhar mais do que nos teus 30 anos. A vida em Deus, ela não é de glória em sofrimento, é de glória em glória, de glória em glória. E por que muitos filhos de Deus não vivem isso? Porque os fundamentos estão incorretos. Muitos não construíram uma estrutura correta. Muitos casaram sem nunca terem construído uma estrutura para o casamento. Por exemplo, eu dizia para alguém há dias, os primeiros 5 anos no casamento, não é para curtir o casamento. Você começa a curtir o casamento depois de 20 anos. Os primeiros 5 anos é para você começar a construir a estrutura do casamento. Você não está ouvindo o que eu estou a falar. Deixa eu lhe dizer, é suposto aos 20 anos o casamento ser mais saboroso do que aos 5 anos.
Até porque você, nos primeiros 5 anos, você ainda é um tolo. Por exemplo, nos primeiros 5 anos, você nunca quer carregar a carteira da tua mulher, porque você se acha um macho. Vocês não estão comigo. Mas depois de 5 anos, depois de 10 anos, é suposto você ganhar sabedoria. E com mais sabedoria, a coisa fica mais que prazerosa. Mas qual é a questão? Nós não gostamos de construir os fundamentos. Nós somos a geração imediatista. Nós queremos logo os louros, os lucros. Nós somos a geração que está sempre à procura de mais entretenimento, de mais prazer, de mais prazer. Deixamos de fazer algo porque já não temos prazer. E o que é que acontece? Colocar estrutura não é prazeroso. E ouço o que eu vou lhe falar nessa manhã. A estrutura e o fundamento para crescer de maneira imparável chama-se temor ao Senhor. Aplauda o Senhor. Temor ao Senhor. Alguém diga temor ao Senhor. Aqui no texto que nós fizemos a leitura, o Espírito Santo fala para Eli: eu tinha prometido que da tua geração viriam os sacerdotes de Israel. Mas por quanto tu me desprezaste, eu honrarei os que me honram, mas desprezarei aos que me desprezam. E de que maneira é que Eli desprezou a Deus? Eli desprezou a Deus pelo facto dele não ter colocado limite nos seus filhos. Ele amou os filhos mais do que a obra de Deus. Ele amou os filhos mais do que o trabalho santo. E o que é que aconteceu? No verso 32, coloque aí o verso 32. E contemplarás a aflição na minha habitação, apesar de toda a prosperidade que trarei sobre Israel, não haverá pessoas que alcancem a idade o quê? Avança. Qual foi o final de Eli? Os filhos morreram no mesmo dia. E morreram mal. E quando vieram lhe trazer a notícia, o que é que aconteceu com Eli? Ele também morreu. Por quê? Porque ele amou mais os filhos do que a Deus. E Deus disse: porquanto tu não me honraste e me desprezaste, eu também não vou te honrar e também vou te desprezar. Porque eu honro os que me honram e eu desprezo os que me desprezam. Vamos correr por causa do tempo. Hebreus capítulo 5, verso 7. Nós vamos tocar em alguns aspectos que, por favor, não é indireta, é direta que eu estou a dar hoje. E é uma direta para mim e para ti. Porque infelizmente nós estamos num tempo em que as pessoas estão tão desviadas do verdadeiro sentido de Deus, que hoje elas vêm até para dentro da igreja à procura de tudo menos de Deus. As pessoas estão tão famintas de entretenimento que quando elas vêm para a igreja, elas também vêm em busca de quê? De entretenimento. E infelizmente, por culpa de nós pastores, muitos de vocês entram na igreja em busca de bens materiais e permanecem a vida toda à sua procura de bênçãos. E nós, infelizmente, acabamos por esconder muito lixo debaixo do tapete. Debaixo de, diga amém, amém, diga glória a Deus, a glória a Deus. E o que é que acontece? Com medo de perder a congregação, muitos pastores fazem olho grosso, fazem vista grossa. Os problemas estão lá dentro, mas eles fingem que não estão a ver. Por exemplo, se nós anunciarmos próximo domingo um pastor que vem de fora, não vai haver espaço aqui. E são membros do MIF. Só que, o que é que acontece? O interesse dessas pessoas nunca é buscar Deus. Vocês já não estão aqui. O interesse não é buscar Deus.
O interesse é o que Deus é capaz de fazer por elas. Não é mal você entrar para a igreja, todos nós viemos para a igreja em busca de uma cura, em busca de uma intervenção divina, mas depois de um tempo, você tem que descobrir a pessoa que está por trás da bênção. Eu não posso continuar toda a vida atrás da bênção e me esquecer do abençoador. Ou alguém já ouviu o que eu estou a falar? Mas infelizmente, a maior parte das pessoas que entram dentro da igreja vem à procura da restauração do casamento, da restauração da carreira, vem à procura de uma bênção material, de um carro, de uma porta aberta, vem à procura de todas as coisas e se esquecem do mais importante: Deus. É por isso que no nosso tempo nós somos o povo mais analfabeto no que toca a Bíblia Sagrada. Às vezes alguém está há 5 anos, nem conhece Mateus 6,33. Não conhece nem 2 versículos. Porque o interesse é sempre o que Deus pode fazer por mim. Como eu ouvi alguém dizer, não, eu posso ser cristão desde que não mexa com a minha agenda. As pessoas querem um Deus fast food. As pessoas querem um Deus que cabe nos caprichos dela. Eu sigo a Jesus desde que Jesus não mexa com a minha agenda. Eu quero seguir Jesus desde que Ele não interfira nas minhas escolhas. E o que acontece? Infelizmente, do altar, dos púlpitos, tem se pregado um Deus que não exige nada. E isso é uma autêntica mentira. É uma mentira. Ele vai te abençoar. A vida não é só isso. Deus, antes de te abençoar, Ele quer te aprovar. Uma das bênçãos uma das orações que mais você deve fazer, eu e você mais devemos fazer a Deus é: Senhor, nunca me leva para um lugar que eu não estou preparado para suportar. E aqui há muita gente que não está preparada nem para suportar $200 mil. Essa hora, se entrar $200 mil, vai se desviar completamente. Eu descobri que eu como pastor, descobri que eu não posso estar a reclamar diante de Deus. Porque eu já vi esse Deus abrir portas de emprego para pessoas que anteriormente eu dizia: o Senhor tem que abrir porta para essa pessoa. Ele é tão fiel à igreja. Oh, Deus, abre a porta. E quando Deus abre, de repente a pessoa já não tem tempo para Deus. Aqui há pessoas, é só haver um problema no casamento, já não vem ao culto. Vamos lá, vamos tratar. É só o namorado lhe deixar, já não tem tempo para Deus. Você vai encontrar pessoas que nunca conheceram a Deus. Elas conhecem o vocabulário de gente da igreja. Podem até falar em línguas. E para mim muitas falam línguas inspiradas por demônios. Porque eu não posso receber o batismo no Espírito Santo e depois um namorado me largar e eu dizer: já não quero saber de Deus. Eu nunca conheci a Deus. Vamos lá. Aqui muitos de vocês já comeram pão que o diabo amassou, mas continuam aqui dentro. Sabe por quê? Porque vocês nunca estiveram a buscar Deus pelas bênçãos materiais. Foi sempre por amor a Ele. E nós temos que tratar disso. Nós temos que tratar disso porque nós somos uma igreja jovem. Nós não somos uma igreja de muitas formalidades. Mas deixa eu dizer, jovens, não confundam liberdade com libertinagem. Existem protocolos para se servir a Deus. Usar, quando quis carregar a arca de qualquer forma, Deus matou ele. Existem protocolos para se servir a Deus. Existem protocolos para se andar com esse Deus. Nós somos a geração que trata qualquer pessoa de qualquer jeito e confundimos. Às vezes você vê um jovem a falar com uma pessoa mais adulta do que ele. E você, o que eu falei, o culto das 6. Há pessoas que claramente que você vê que não tiveram um preparo na infância. Você vê pela maneira como gesticulam a falar. Há certas coisas quando você foi treinado dentro de casa, há certos gestos que você não faz. Você vê às vezes na igreja, está a falar com um adulto, está a mexer. Você vê pelo movimento. Carnalidade. Toma teu assento.
Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Você vê carnalidade. Por ápice, veja, jovem. Se um adulto está a falar consigo, o adulto está de pé, você está sentado. Ou uma autoridade está a falar consigo e você está sentado. Isso são coisas tão básicas. Posso falar algo? Até chapéu. Eu sou desse tempo. Eu não estou a dizer que é pecado. Mas há certos protocolos que, para mim, constituem-se como a disciplina da sabedoria de Deus. Mas por que eu tenho que tirar o chapéu só porque ele é mais velho? Não. É só para demonstrar honra e reverência. Não é errado usar chapéu. Alguém já ouviu o que eu estou a falar? É só uma forma de você demonstrar que é reverência. E eu pergunto, quantos jovens podiam estar vivos e não estão porque lhes faltou o quê? Reverência. Hoje nós estamos na geração que as pessoas querem tratar qualquer coisa de qualquer jeito. Querem tratar as coisas de Deus de qualquer jeito. Querem tratar as coisas santas de qualquer jeito. E se eu disser que isso é graça, é mentira, isso é desgraça. A graça de Deus não anula os princípios que conduzem à justiça de Deus. Deus é Pai, mas também é juiz. Hebreus 5, verso 60, a Bíblia diz: durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em clamor e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido, vamos ler? Tendo sido ouvido por causa da sua reverente. Você vai ouvir histórias de pessoas que estão há 15 anos a orarem por cura, há 10 anos a orarem por uma porta, e parece que Deus não ouve as suas orações. E a questão é, será que Deus mudou? Será que Deus está com as mãos encolhidas? Não. Aqui está a dizer que o segredo por trás da vida de oração, de resultados de Jesus Cristo, não era o facto dele orar. Orar, todo mundo ora. Jesus orava, mas o fazia com reverência, respeito. Por exemplo, você vai ver a quantidade de vezes que estamos a cultuar e telemóveis tocam. Telemóveis tocam. É uma prova de total irreverência a Deus. Eu garanto a vocês que se essa pessoa que o telemóvel tocou for convidada para uma audiência com o presidente da República, ela não vai se esquecer de colocar o telemóvel no silêncio. Há pessoas que, se o presidente da República entrar para aqui, até a maneira como eles se sentam vai mudar. Com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, Presidente da República, tenho muita honra por ele, e a Bíblia manda que devemos dar honra às nossas autoridades. Mas deixa eu dizer, o Presidente da República só está sentado na cadeira onde ele está, porque nós o colocamos lá. Se você desliga o teu telemóvel, coloca no silêncio por causa de uma audiência com um ministro, uma audiência com um governador, uma audiência com um diretor, que foi escolhido para estar naquela posição, foi eleito, e Deus, que Ele era antes de todos, ninguém lhe colocou na cadeira de Deus, ninguém lhe escolheu, Ele é o El Shaddai, antes do mundo ser mundo Ele já era, todas as coisas vieram dEle, sem Ele nada do que é seria. Eu pergunto, como é que você tem mais reverência pelo Presidente da República do que pelo teu Deus? Ou talvez no fundo você não acredita que Deus está aqui. É por isso que eu digo, o teu nível de fé é diretamente proporcional ao teu nível de reverência. Você vai encontrar pessoas, o culto está a decorrer, estão no Facebook. Aqui no
MIF. O culto está a decorrer, estão a responder mensagem. Eu pergunto algo, será que essa pessoa que te enviou a mensagem não pode aguardar o final do culto? Será que quando você entrou aqui, você veio para fazer favor a Deus? Nós temos hoje um grupo de crentes que acha que vir para a igreja é um favor que ele está a fazer a Deus. Baby, você não faz favor nenhum a Deus ao vir para a igreja. É Deus que faz favor a você ao ouvir as suas orações. Vamos lá, alguém me diga amém. Total irreverência. Ao ponto de, eu posso ser sincero, há certos lugares que eu não consigo cultuar. As pessoas banalizam o altar. Esse altar é sagrado. Essa casa não é a casa da mãe Joana. Isso aqui não é o quintal da prima Mamita. Esse lugar é um lugar santo. Você vai encontrar pessoas a mascarem. Desculpa, não é com descrição. A palavra está a ser liberada. Alguém já ouviu o que eu estou a falar? Virou um entretenimento, virou uma brincadeira. Total brincadeira. Você quer ver um nível mais alto da brincadeira? O culto está a decorrer, a presença de Deus está a se manifestar, estão com os telemóveis. E no meio do culto, eu já vi gente, eu estou com o meu telemóvel, por isso é que eu já nem veio com o meu telemóvel, porque estava a me escandalizar. Eu estou com o meu telemóvel, cada coisa que eu falo estão a me marcar no Instagram. Na hora, o culto está a decorrer, ela está a marcar. Eu pergunto, você está mais preocupado em mostrar às pessoas que você veio para o culto ou você quer ser afetado pelo culto? Quer dizer, você quer mostrar a todo mundo que no domingo você veio para a igreja? Eu prefiro ninguém saber que eu vim para a igreja, mas verem os frutos na minha vida, do que ficar a postar uma série de coisas e não verem nada na tua vida. É por isso que você vai ver gente. Tem forma e aparência de quem está vivo, mas quando você chega perto está morto. É por isso que você vai encontrar pessoas que parecem crentes, pelo tempo que estão na igreja, já tinham que ser adultos na fé, mas surge um problema, choram que nem bebê, ficam que nem... Porque quando vêm para os cultos nunca estão sintonizados. Não há respeito, não há reverência. Há lugares que é difícil cultuar. E eu vou dizer aqui algo. Eu nunca vou permitir que isso aconteça aqui no MIF. Isso nunca vai virar um quintal. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. É por isso que as autoridades existem. Autoridades existem para não te deixar agir como animal. Aplauda o Senhor. Já imaginou? Eu estou aqui a ministrar, pego no meu telemóvel. Você vai ouvir, vai ver certos lugares. É o próprio pastor, está a pregar, pega no telemóvel. Põe ali, filma ali daquele lado. Você não é sério. Você não é sério, você está a brincar. Para ti isso é um ganha-pão. É comércio que você está fazendo. Você não tem verdadeira convicção de que Deus está no assunto. Uma total zargatice, brincadeirice. Ouça o que eu vou lhe falar. Anote aí, Deus não faz nada com gente brincalhona. Se você quer ver coisas grandes de Deus, você tem que ser sério. Eu vou repetir, você tem que ser sério. Eu não me esqueço, desde há longos anos que eu não me esqueço. Nos Estados Unidos, o meu tio Bené olhou para mim e me disse o seguinte. Meu tio Bernardo, ele me disse o seguinte: se você não for sério, ninguém vai te levar a sério. André, se você não for sério, aquelas palavras estão comigo até hoje. Se você não for sério, ninguém vai te levar a sério. E há pessoas que ninguém lhe leva a sério, porque é brincalhão demais. Vamos ser sinceros. Há pessoas que é o momento sério da pregação, ele está a rir. Falem comigo. Momento sério de reflexão da palavra. Fala mais, pastor. Fala mesmo. É momento de reflexão, mas está a brincar.
Alguém já ficou sem falar? Eu não estou a dizer que você não reage à palavra. Você tem que reagir. Mas não é reagir mundanamente. Isso é um lugar santo. Isso é a casa de Deus. Bordéis já existem aí fora. A casa de Deus não pode se parecer a esses lugares mundanos de festas, de zargatice. Isso é a casa do Senhor. E a casa do Senhor é uma casa santa. Alguém aplauda bem forte no nome do Senhor Jesus. Vamos lá, aplauda bem forte no nome de Jesus. Alguém diga reverência, reverência, reverência. Deus disse: eu honro os que me honram. Ouça, uma das maneiras de Deus honrar o homem e a mulher não é dando casas. Isso pode acontecer. E vai acontecer na minha vida e na tua vida. Mas saiba de algo. A maneira mais alta de Deus honrar alguém é Ele trazendo a presença dEle na vida dessa pessoa. É por essa razão que quando você recebe um convite e você vai, honra o convite, como se diz. Por exemplo, você foi convidado por um casamento e você aparece, o que eles dizem? Obrigado por nos honrar com a sua presença. Quando você aumenta o nível de reverência a Deus, a presença de Deus passa a ser mais intensa na tua vida. Onde você encontrar uma mulher que carrega muito da presença de Deus, muito da glória de Deus, você pode ter absoluta certeza que aí está um homem e uma mulher que tem reverência a Deus. Reverência significa que para ti é valioso. Ouça, igreja, estar na casa de Deus é valioso. A palavra de Deus é valiosa. A presença de Deus é valiosa. Alguém está ouvindo o que eu estou a falar? Olha o que diz Hebreus 12. Alguém está a ganhar algo nessa manhã? Hebreus 12, verso 9. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. Veja, os nossos pais nos educavam e nós que respeitávamos. Como é que era composta a educação dos nossos pais? Só de momentos de sorriso e aplausos? Não. Fazia parte da educação dos nossos pais a disciplina. A disciplina, alguém diga disciplina. E ouça o que eu vou dizer. Toda pessoa que não recebeu disciplina dos pais está a passar mal na vida. Está a passar mal na vida. Hoje nós queremos apresentar um Deus que só te abençoa, que não te exige nada, que não te corrige. Um Deus que tudo que você faz, amém, amém, está tudo bem, amém, 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 nada. Há dias eu pus um vídeo em que eu falava sobre a maneira de nos vestirmos. E alguém foi me escrever, menos julgamento. Eu disse, vai lá beber. Não escrevi, obviamente. Eu disse, vai lá tomar 10 banhos antes de falar alguma coisa. Nós temos um chamado para a perfeição. Não podemos confundir correção com condenação. Condenação é olhar para ti e dizer que você já não tem solução. Se alguém te corrige é porque acredita que você pode ser melhor. Se alguém te corrige é porque acredita no teu potencial. Se alguém te corrige é porque acredita que você pode fazer muito mais. E a verdade é que uma das maiores provas de amor, escreva aí, chama-se correção. Só te corrige quem te ama. Você não imagina a quantidade de pessoas falsas que convivem contigo e aplaudem coisas que eles sabem que vai te destruir, que vão te destruir. Eles sabem que aquilo vai te destruir, mas te aplaudem, te aplaudem. Ouça o que eu vou falar. Essa geração, infelizmente, odeia quem lhe fala a verdade na cara. E ouça o que eu vou falar. Quem te fala a verdade na cara te ama. Quem te fala a verdade na cara te ama. Quem te confronta com educação e respeito é porque te ama. Nem sempre é para concordar com o que você fala. Por quê? Porque nem sempre você está correto.
E quem quer o teu bem, quando você estiver errado, vai dizer: não, meu marido, você com todo respeito está errado. Quantas são as esposas que o marido está a caminhar para a destruição porque ela não tem capacidade de dizer na cara do marido: está errado. Esse foi o problema de Eli. Ele não conseguia confrontar os filhos. Começou a fazer o trabalho de Deus de qualquer forma porque não quis confrontar. E deixa eu lhe dizer, eu dou graças a Deus porque eu tive uma avó que não tinha medo da minha cara feia. Alguém aqui que também é grato a Deus porque teve um educador que não tinha medo da sua cara feia? Oh, deixa eu te explicar como é que a avó... Vocês me ouvem sempre falar da minha avó, não tem como eu não falar. A minha avó me dava... Aleluia. Eu tenho uma marca aqui. Fala aí, Meno. Confirma. Eu tenho uma marca aqui. Eu estava pronta. A minha avó pegou um osso. Ela estava chupando o osso. Tá! Aleluia. E não sei se a tua mãe foi como a minha avó. A minha avó, depois de bater, olha para mim. Ainda estás a trancar a cara. Pá! Olha para mim e ri. Sim, avó. Eu dou graças a Deus. Porque ao fazer isso, ela me treinou a nunca expressar sentimentos negativos. Você vai encontrar pessoas que se ela se chateou, todo mundo vai saber. Todo mundo vai saber. Quando está chateada, você vai encontrar pessoas. E as pessoas dizem: não, lhe falta calma, Não falta calma, falta educação. Falta educação. Há pessoas que falta o quê? Educação. Não falta o Espírito Santo. Falta o quê? Educação. Educação. É só você ver. Há pessoas aqui, ao falar com uma senhora que está do lado da senhora, fala de qualquer jeito. Como se fossem amigos. É falta de quê? Educação. Oh, eu sinto que eu estou ajudando alguém nessa manhã. Aplaudo o Senhor, aplaudo o Senhor. Veja. Existem protocolos para você tratar com alguém que é mais adulto que você. E o que a Bíblia quer nos informar? Essas coisas, ainda que ninguém veja, Deus vê. Você não fala de qualquer... Eu aprendi com a minha avó. Por mais que a pessoa adulta não tenha razão, você não fala de qualquer jeito. Você não tem o direito de falar tudo o que te vem à cabeça. Você não tem o direito de falar tudo o que você sente. Esse mundo que você quer não existe. Não, eu tenho que falar o que eu sinto. Não, você quer um mundo zargateiro, um mundo desorganizado, um mundo sem princípios. E não é correto. Você já imaginou se todos nós falamos tudo o que sentimos? Se todos nós expressamos tudo o que sentimos, o mundo vai deixar de existir. Existem protocolos. Aleluias. Vamos para o verso a seguir. Por favor, eu comecei a pregar tarde. Dê-me só mais 15 minutos, amém? Porque aqueles que na verdade, falando dos pais, por um pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Coloca na NTLH. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua... Coloquem do verso anterior, coloque só o verso anterior. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os quê? Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial. E assim o quê? Viveremos. Verso a seguir. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante isso. Parte B diz, para que participemos da sua santidade. Então, Deus é o Deus que corrige. Infelizmente, dentro da própria igreja, se fala aqui da realidade da igreja. Dentro da igreja, há poucas pessoas que você coloca no banco. Como é que chama banco para as pessoas? Coloca na disciplina. Você pega um obreiro,
coloca na disciplina, um membro do louvor coloca na disciplina. Poucas são as pessoas que vivem a disciplina com o coração aberto. A maior parte das pessoas, você coloca na disciplina, ele pensa que ele é o quê? Ele pensa que ele é o quê? Há pessoas, deixa eu lhe dizer, há pessoas que infelizmente vieram para a igreja não para serem transformados. Eles só estão atrás de bênçãos materiais. Ouça o que eu vou falar. O primeiro interesse de Deus é a transformação do teu caráter. Ou alguém aplaude o Senhor bem forte. É a transformação do teu caráter. Verso a seguir. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece o quê? Motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, meus irmãos, posso dar mais um exemplo da minha vida? A minha avó nunca me permitiu ter chave de casa. Se eu chegasse depois das 18 horas, eu dormia com os seguranças. Jesus, eu achava a minha avó má. Hoje que eu sou chefe de família, eu agradeço. Sabe por quê? Porque eu não sou arruaceiro. Está aqui, pastor. Eu não sou arruaceiro. Há homem que casou e é arruaceiro. Porque em casa não lhe cortaram. Pai e mãe não souberam educar. Deixa eu falar. Vamos lá, alguém já ouviu o que eu estou a falar? Aqui pessoas são casadas e a esposa dá a impressão que nem casou. Porque o marido está sempre na rua. Como dizia a minha avó, parece que tem bicho carpinteiro no corpo. Hoje eu dou graças a Deus. Só Deus sabe o que estar em casa me salvou. Quantas são as pessoas que estavam na rua na hora errada, no momento errado e hoje já não estão vivos? Mas no momento em que a minha avó me corrigiu, eu ficava chateado. E às vezes a maior dor, sabe qual é? É educar os teus filhos num conjunto de crianças ou num grupo de crianças onde tem outras crianças em que os pais lhes dão toda a liberdade. E por algum momento eu me lembro, tinha alguns amigos que tinham mais liberdade, pensava, a minha avó também é má demais, eles é que estão bem. Hoje, quando eu olho para a minha vida e olho para a vida daquelas pessoas que eu achava, hoje eu glorifico a Deus, porque muitos estão no segundo casamento, no terceiro casamento, porque não têm ordem. Nunca lhes passaram ordem. Aleluias. Os que foram corrigidos recebem com recompensa uma vida correta e de paz. Na verdade, quando alguém está a corrigir, Deus em especial, Ele está a abrir mais espaço para você receber bênçãos maiores. Posso dizer algo, Ministério Internacional da Fé? Se Deus está nos a corrigir, é porque, para breve. Oh yes. Deixa eu dizer, quando Deus quer te promover, Ele primeiro te corrige. Eu vou repetir, quando Deus quer te promover, Ele primeiro quer te corrige. Para quê? Para forjar o teu caráter para o próximo nível. Oh yes, Ministério Internacional da Fé celebra porque nos próximos dias coisas que os olhos nunca viram, coisas que os ouvidos nunca ouviram, coisas que jamais penetraram em coração humano. Prepara-te para coisas que você nunca sonhou. Quem acredita, diga yes. Alguém diga, Senhor, corrija-me. Aplauda o Senhor. Alabado cochata, alabahaya. Se alamahaya, santo prekedabaha. Eis que assim diz o Senhor, rebedi balana cocobodo bachata lamahaya. Eu tenho acompanhado muitos dos meus filhos a morrerem e a permanecerem nas trevas. Labadica satalama cocobalá. Porque o coração dos mesmos não se abre para a correção. Maliko pratazana malacapa labahaya.
Quando eu amo, eu corrijo. Dias de glória, dias de vantagem, dias de crescimento e socorro estão pela frente. Nessa manhã, por meio da correção, eu estou a tirar muitos das armadilhas do inimigo, muitos dos laços do passarinheiro. Oh, levantem as vossas mãos, porque um novo dia, um novo tempo está a começar em vossas famílias. Celebre o Senhor bem forte no nome do Senhor Jesus. Deixa eu falar aqui. Muitos homens estão a ter dificuldade com suas esposas dentro de casa, porque os pais não souberam o quê? Não souberam colocar limites. Ouça, uma das bases da verdadeira educação é impor limites. Tem que haver horário para dormir. Tem que haver horário para dormir. Alguém está ouvindo o que eu estou a falar? E deixa eu falar, muitas mamás acham que amor é fazer tudo o que agrada aos filhos. Ouça, se não consegue tomar decisões difíceis, não seja mãe. Porque ao não saber tomar decisões difíceis, ouça, há pais que são comandados pelos filhos. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Não é amor, é o meu jeito amoroso. Não é justificação. A minha avó criou 5 filhas ou mais, já não me lembro o número correto. A minha avó criou 5 filhas sendo pai e mãe. Não é essa desculpa, nós mães somos mais. Não, é conversa. E é por isso que existem as discrepâncias e as ambiguidades às vezes na criação dos filhos. Porque o pai impõe algo, a mãe, não. E depois o filho fica como? Fica balançado. E daqui a pouco começa a escolher lados. Alguém está ouvindo o que eu estou a falar? Amor aos filhos é educar os filhos para os problemas do futuro. Escreva algo: quando você não é duro com os teus filhos na infância, a vida vai ser dura com eles no futuro. Eu prefiro ser duros com eles na infância. Mesmo que eles me vejam como inimigo. Ouça o que eu vou falar. Os meus filhos, a primeira relação que eu tenho com eles não é da amizade. Não é da amizade. A primeira relação é de pai e filho. Eu estou aqui para te educar. Eu estou aqui para te preparar para a vida. Mesmo que você fique chateado, eu estou aqui para te preparar. Amanhã, você vai agradecer o pai que você teve, a mãe que você teve. No capítulo 12, verso 25, a Bíblia diz o seguinte: portanto, tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Por isso, muito menos escaparemos nós se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Verso 26. Naquele tempo a voz de Deus fez com que a terra estremecesse. Verso a seguir. As palavras mais uma vez mostram bem que as coisas criadas são abaladas, mudadas. Verso a seguir. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade. Coloque a versão King James. Isso. Vamos todos ler a uma só voz esse verso. 1, 2, 3. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e, desse modo, adoremos a Deus com uma atitude aceitável. Qual é a atitude aceitável? Com toda reverência e temor. Com reverência. Com reverência. Uma das coisas que todo filho de Deus deve saber é que nós não tememos homens nenhuns. Eu posso ouvir um amém? Nenhum filho de Deus deve temer o futuro, o porvir, nem muito menos a morte. Ou alguém aqui como eu não tem medo da morte? Me dá um amém, só quem não tem medo da morte. Eu não tenho medo da morte. Gente, não tem medo da morte. Mas veja aí, você sabia que no dia em que você morrer, você vai sair do teu corpo? E você
você vai poder ter acesso e ver a glória de Deus. Imagina agora nesse momento que você está diante do trono de Deus. Você sabia que diante do trono de Deus, os seres que lá estão, a Bíblia Sagrada conta que os seres que lá estão, ininterruptamente, o que é que eles dizem? Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Quanto mais eles olham para Deus, mais eles dizem, Ele é o Santo, 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 Santo. Com todo o respeito, eu não imagino você e eu saímos do nosso corpo, no trono de Deus, os serafins de fogo lá dizerem Santo, Santo, e você lá diante do trono assim. E o serafim a dizer Santo, Santo, e você, já sei. Eu li em Apocalipse, afinal é mesmo o que está escrito. Não. Repara só, todas as pessoas nas Escrituras Sagradas, quando tiveram um encontro com o divino, qual foi a atitude natural? Prostrar-se. Reverência a Deus. Qual é o problema? Eu vou repetir. Não podemos confundir liberdade com libertinagem. Deus não é o nosso amigo lá do canto, lá do beco. Ele é o nosso Deus. E por que eu estou a dizer isso? Porque nós estamos a nos preparar como igreja para viver um dos maiores avivamentos que já vivemos em toda a história do MIF. Eu creio que nós vamos ter dias em que a presença de Deus vai entrar nesse lugar e vai inflamar esse lugar. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? E milagres vão acontecer no nosso meio. Curas extraordinárias vão acontecer, como eu falei. Mas veja o que eu vou falar. Você sabia que na igreja primitiva, no ambiente do maior avivamento, foi o ambiente do maior juízo que foi feito? Ananias e Safira. Ouça o que eu vou falar no nome de Jesus Cristo. Quando você profere mentiras, você está a indicar que você não é da luz. Vou repetir. Quando você e eu proferimos mentira, nós estamos a indicar que não somos de quê? Da luz. Deus é o Deus da verdade. Por favor, você que está aqui, não aceite viver uma vida de mentira. Não aceite ser uma pessoa mentirosa. É um mau testemunho a tua vida cristã. Há pessoas que na família já os conhecem como quê? Mentirosos. Há pessoa aqui na igreja, mente o pastor. Mente o pastor. Há pessoa que mente o pastor. E por que eu estou a dizer? A maior atitude de reverência é honestidade de coração. A Bíblia Sagrada conta que Ananias e Safira ousaram mentir a Pedro. Porque eles achavam que era só Pedro. Mas a Bíblia diz que Pedro disse, mas como é que vocês ousam mentir ao Espírito de Deus? E a Bíblia Sagrada conta que eles caíram mortos no mesmo instante. O ambiente de avivamento é maravilhoso, mas é um ambiente perigoso se você e eu não praticamos a reverência. É por isso que nós estamos a denominar essa série a preparação do coração. Porque antes, ouça, leia nas Escrituras Sagradas, antes de qualquer mover de Deus, Deus mandava o povo preparar-se. Deus mandava o povo preparar-se. Deus quer fazer coisas novas, nós temos que nos preparar. Aleluias. E a Bíblia Sagrada conta que esses dois, Ananias e Safira, caíram mortos. Você vai encontrar pessoas que é a partir da porta já. É a partir da porta que ela perde a bênção. Há pessoas que são obreira, a obreira, coitada da obreira, só está a fazer o seu trabalho. E posso falar algo, muita gente aqui não sabe que aqui há obreiros, há obreiras, não estão a servir a Deus porque não têm ocupação. Não estão a servir a Deus porque estão a passar mal. São pessoas educadas, são pessoas formadas.
Eu não tinha que falar isso, porque isso tudo é segundo a carne, mas há pessoas que só respeitam assim. Há pessoas que são obreiros, mas são diretores em empresas grandes, que estão a servir a Deus porque amam a Deus, não é porque estão a passar mal. E você vai encontrar pessoas a quererem faltar o respeito aos obreiros aqui na porta. E depois já entra para o culto. O obreiro só disse, não, vai sentar ali. Não, eu tenho meu lugar. Há pessoas que têm uma arrogância, sou Deus, sou Deus. Você vai ver aqui algumas pessoas dentro dessa igreja, nunca foram tratadas. Você vê pela altivez, pela arrogância, nunca foram tratadas. Deus nunca tratou dessas pessoas, porque nunca se deixaram tratar. Aleluia. Por isso é que você vai encontrar algumas pessoas, não, passei em várias igrejas, Deus nunca fez nada. Você nunca se deixou fazer. Ali já faltou respeito ao obreiro, depois vem sentar. Oh, aleluia, oh, glória. Como é que você demonstra honra a Deus? Honrando as pessoas que Deus colocou como autoridade na sua casa. Você não fala com o obreiro de qualquer forma. Você não trata o obreiro de qualquer forma. Você não trata o pastor de qualquer forma. Não, mas eu tenho idade de ser mãe dele. Quem disse que isso fala alguma coisa na economia de Deus? Há pessoas que às vezes vão ter com os pastores e fazem perguntas que não lhes cabe a eles fazer essa pergunta. Como alguém, quando a pastora tinha viajado, viajou por quê? É muito tempo. Mas é tua mulher. Há vezes que dá vontade de falar, mas é tua mulher. É você que está casado com ela. Você sabe o que a pastora está fazendo? Outros mandavam, o que é que se passa? O que é que se passa? Não se passa nada. E graças a Deus, a mim não tem coragem de falar, porque sabem como é que eu sou. Comigo não tem coragem. Não tem. E nunca vão ter até Jesus voltar. Pergunta indiscreta. A maior demonstração de respeito, anote aí, é discrição. Há pessoas que não têm discrição. Há coisas que não te cabem a você. Não pergunta. É como ver uma mulher, estás grávida. Você é tolo. Você não bate bem. Discrição. Coisas pequenas, mas que fazem o quê? Toda a diferença. 5 anos, não é nada de filho. O que você tem a ver? É você que vai ficar grávida? É contigo? Mudaram de carro? É contigo? Estamos numa geração que quer dizer, não há descrição, não há, quer dizer, uma selva. Jesus. Reverência, temor ao Senhor, respeito pelas coisas de Deus. O momento da palavra, sim, viva o momento, glorifica, dá um amém, mas nunca perca o quê? A reverência. Momento do louvor, reverência. Não fica a cultuar a mandar mensagem. Não fica a cultuar a... Não. É um momento santo. É um momento sagrado. A tua vida é transformada na presença de Deus. É aqui durante o culto que Deus muda o teu nível. É aqui durante o culto que Deus te livra da morte. É aqui durante o culto que Deus transforma a tua história. Então não viva o culto de qualquer forma. Não veja o pastor como teu amigo da lavra. Eu gostei do que o reverendo Tia falou, um filho espiritual do Dr. Paul. Ele disse, eu nunca brinco com meu pai. Não quer dizer que não pode brincar, claro que sim. Mas nunca saia da janela do respeito. Nunca quebre o limite, seja cuidadoso. Isso é com Deus, com as pessoas, com o teu chefe, com o teu esposo. Ouça o que eu vou falar, e eu vou terminar aqui ainda bem. Nenhum lar em que a mulher não se submeta vai dar certo. Nenhum lar, acredita em mim. Não há homem de verdade. Não, ele é evoluído. Vai ser evoluído durante um tempo. Não vai aguentar.
Somos iguais. Sim, somos iguais, mas com funções diferentes. Deus nunca mandou o homem se submeter. Por alguma razão Deus sabe. E você que é mulher, você sabe por que também. Veja só a tua capacidade de responder. Não era para você se submeter mesmo. Era para você se submeter. A gente só falou uma coisa, as senhoras já falaram 10. Então quem é que tinha que se submeter? Você mesmo. Aleluias. Aleluias. Vocês sabem tanto, vocês são tão rápidas que Deus teve que dizer para aqui, se não mandamos se submeter, esses vão estar num cativeiro. Aleluia. Aleluia. Faz me lembrar dias, eu ia passar e tal. A pastora me perguntou, vai para onde? Vai para onde? Eu disse, não, vou para ali. Me deram uma olhada. Irmão, eu senti arrepio desde a unha até o... Eu depois pensei, graças a Deus que elas é que têm que se submeter, senão nós íamos passar. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Passamos um pouquinho do tempo, peço perdão, tivemos um momento de cura, milagres, testemunhos, mas eu espero que essa mensagem tenha entrado no seu coração. Aleluias, medita nessa mensagem. Trate do teu coração. Essa mensagem é para todos nós. Aleluias, é para todos nós. Vamos crescer no temor, na reverência a Deus. Vamos tratar as coisas de Deus com reverência. Vamos tratar as coisas do Espírito com reverência. Aplauda o Senhor. Aleluia. Levanta as suas mãos e diga, Santo é o Senhor. Mais uma vez diga, Santo é o Senhor. Diga mais uma vez, Santo é o Senhor. Aplauda o Senhor.